Voltamos a falar sobre eleições, porque na linha conosco está a Deise Ciocari, que é jornalista, cientista política, para falar sobre este atual cenário. Estamos aí na contagem regressiva, né? Amanhã, a partir das 8 horas da noite, nada, das 8 da manhã. Já pensou? 8 da noite já teremos resultado, possivelmente, né? A partir das 8 da manhã, então amanhã, uma hora dessas, o pessoal já vai poder votar, né? Tem gente que prefere ir cedinho. Então, muitas pessoas já poderão até já ter votado esse horário, quase 9 da manhã do domingo. Deise, obrigada pela atenção com a Band News FM. Bom dia, como vai? Oi, bom dia. Prazer falar com vocês. Bom, eu falava aí sobre essa apuração, né? Eu até me confundi em falar 8 da manhã e 8 da noite, porque dessa vez poderemos ter um resultado aí mais rápido, né? Claro que a gente vai ter a apuração para os governos estaduais, senadores, deputados, mas o resultado de presidente da República, do candidato eleito, pode sair um pouco mais cedo, porque a gente teve aquela unificação em relação ao horário de Brasília também, né? Queria te ouvir em relação a essas mudanças para o pleito deste ano, em comparação com os mais recentes, Deise. Bom dia, Débora, Ivan, todo mundo que está nos ouvindo. É a vantagem de utilizar as urnas eletrônicas, né? Esse resultado sempre rápido e célere ajuda a gente, e até para começar o segundo turno, as campanhas conseguem, se houver segundo turno, conseguem se organizar, mas essas mudanças, elas são sempre positivas. Eu tenho visto nesse ano um cuidado do TSE que me chama muita atenção. Primeiro, com a transparência, né, das urnas, eles chamaram todos os candidatos para conhecer a tal da sala secreta. E essas mudanças para agilizar o processo, elas são sempre bem-vindas, né? Acabam dando um pouco mais de transparência às urnas que estão sendo tão questionadas, né? E também tá tendo um cuidado esse ano com a segurança que eu acho que é muito salutar, né? A gente tem vivido aqui tempos um pouco mais agressivos e violentos, então eu tenho visto uma preocupação muito importante do TSE em relação a essas eleições que são diferentes e eles têm dado um cuidado diferente a isso, né? Você tem percebido, Deise, essa mudança em relação a 2018? Eu vou confessar que eu acho que tanto na campanha quanto nas ruas, por exemplo, se há alguma diferença em relação a essa animosidade, né? A gente trouxe um dado aqui hoje mais cedo do Datafolha. Aliás, vamos debater algumas pesquisas aqui enquanto podemos ainda, né? Porque a partir de meia-noite não vamos poder mais. Mas de que muitas pessoas nesse ano mudaram seu comportamento nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, para simplesmente para não brigarem, né, por causa de divergências políticas. Se a gente for fazer uma comparação com a eleição de 2018, que também foi uma eleição polarizada, ainda que não houvesse aquela a tal da terceira via, a gente teve eleição polarizada também. Você tem notado alguma diferença em relação entre a animosidade? Aí eu pergunto nesses dois campos, campanhas eleitorais e nas ruas mesmo, né, nas redes sociais, enfim, se você viu algum arrefecimento ou se a coisa esquentou de 4 anos para cá. Olha, Ivan, eu acompanho política há pelo menos 20 anos, trabalhando no meio, e de 4 anos para cá a mudança ela foi muito grande, em todos os aspectos. A gente, como cientista político, assim, a gente costuma dizer que de 2018 para cá a gente tem vivido um hiato na política brasileira, porque a gente teve várias mudanças estruturais na própria falta de legitimidade dos partidos, né? Então, os 5 maiores partidos políticos, que, por exemplo, em 1998 tinham 78% das cadeiras no Congresso Nacional, em 2018 eles conseguiram 34%. Então, isso já dá uma mudança até na forma como as pessoas veem a política, né? Não tem mais a identificação partidária, mas tem a identificação com personagens políticos. Em 2018, apesar de ter quebrado a polarização entre PT e PSDB, a animosidade ela começou a partir do atentado à faca com o presidente Jair Bolsonaro, porque começou o sentimento de revanche, ele começou a ficar muito mais forte. Ao longo desses 4 anos, essa polarização, e aí ela não foi entre partidos políticos, mas ela foi entre personagens, ela se acirrou, e nesse ano, diferente de todos os outros anos, a gente não tem visto manifestações nas ruas como a gente via antigamente, né? Tinha bandeiras de partidos políticos, a gente não vê mais isso.
O máximo que a gente vê é uma manifestação tímida e quase que pedindo desculpa, porque o sentimento de violência ele aumentou sim, isso é visível, houve uma falta de identidade com partidos políticos, então essa personificação da política ela se acelerou muito nos últimos anos e isso tem gerado um clima bem mais violento. E eu acredito que isso deva continuar pela própria estratificação dos partidos políticos e deve continuar nas próximas eleições. Enquanto a gente não fizer uma reforma política e não diminuir esse número excessivo de partidos, essa personificação ela deve só aumentar e junto com ela a violência. Mas é interessante notar isso, né, de que a gente passou de ter uma polarização partidária para uma polarização fulanista, né, uma coisa que beira os indivíduos. Falar do cenário da eleição mesmo, Deise, a gente tem hoje um cenário, né, enfim, muitas pesquisas, aliás, hoje ao longo do dia a gente deve ter umas 6 pesquisas divulgadas aí, antes do fim do prazo, né, para que elas possam ser publicadas. Então, são muitos cenários para serem avaliados, mas tem uma que me chama muita atenção em relação a essa eleição, que é o seguinte: o Datafolha ouviu 6.800 pessoas no último levantamento e 85% dos entrevistados dizem que estão totalmente decididos, né, em quem vão votar para presidente da República. Quer dizer, há uma margem muito pequena ali para os candidatos que precisam de voto, né, virar o voto, como eles chamam aí, ir atrás desses votos. O que é fundamental e decisivo nessa reta final, antes do eleitor ir às urnas, diante de um cenário em que aparentemente o eleitorado está convicto do voto, e que também a gente tem um perfil de muita gente que não vai às urnas, né? A gente tem uma abstenção muito grande, um número de votos em branco, votos nulos muito grande também, se a gente for comparar com outras eleições, né? No final das contas, perto da hora de votar, já não vale tanto mais assim as intenções de voto, né? Ou vale, né? As campanhas precisam focar muito nesse número aí do eleitor que ainda está indeciso, né? E aparentemente não são muitos os que estão indecisos. Ivan, essa campanha ela tem uma diferença porque é a primeira vez que a gente vê 2 ex-presidentes disputando e com tanta força, né? Então isso também explica o voto consolidado, são 2 personagens muito conhecidos. Então, como a política aqui no Brasil ela é vista como uma coisa corrupta, suja, as pessoas têm a tendência a se afastar disso. E o voto é obrigatório, então já não é uma coisa que as pessoas fazem de livre e espontânea vontade. Então a ideia é que aquele primeiro nome que tu conhece, tu já vai votar nele, já vai decidir o teu voto por ele, justamente para não se envolver com um processo que não é considerado o mais atrativo, digamos assim, né? As pessoas têm tantos outros compromissos e a política ela tem sido vista como uma coisa tão suja que as pessoas elas preferem optar por aquilo que elas conhecem de imediato. E como a gente tem 2 candidatos muito fortes e que são extremamente conhecidos, isso explica muito da consolidação do voto nessas 2 pessoas, né, no Lula e no Bolsonaro. Mas a gente tem um detalhe também que, além do voto envergonhado, que as pesquisas não identificam, a campanha do ex-presidente Lula ela tem que apostar e tem que incentivar que aquelas classes de 2 a 3 salários mínimos elas saiam de casa para votar, e a campanha do Bolsonaro tem que incentivar aquelas pessoas onde o voto não é obrigatório, acima de 60, 70 anos, que são a maior parte dessas pessoas votam nele. Então também a campanha dele tem que fazer esse esforço para que essas pessoas saiam de casa e votem. A margem para fazer alguma mudança na intenção de voto nessa eleição ela é muito pequena por causa disso, por causa da força e do corpo social desses 2 personagens políticos. Então, hoje cada voto importa mesmo, então os candidatos têm que fazer esse último esforço. Quer dizer, não basta só o tal do virar o voto, mas até aquela pessoa que tem o seu voto, mas que tem dificuldade para ir votar, ou não tem a vontade e tal, isso também é um esforço do candidato. E a gente percebe até pela participação dos ouvintes, né, querendo saber sobre, se eu não votar, de qual que é o valor da multa, o que acontece se eu não participar, né? Já vai pensando nisso, né? Agora, você citou uma coisa importante que é o voto envergonhado. A gente tem falado muito sobre essa expressão, ou espiral do silêncio, né? Que é quando o eleitor acaba escolhendo por esconder a sua preferência durante a campanha com receio de uma reação negativa das pessoas, e aí acaba manifestando, obviamente, a sua escolha na urna. Isso pode ser bastante significativo, na sua opinião? Ou seja, isso pode trazer uma virada em relação às pesquisas? É muito difícil que isso aconteça, porque a gente está falando de um comportamento peculiar do eleitor nessa eleição, né, Deise? Tem essa polarização forte, então tem um sentimento de revanche também que ele está forte. Então, essa polarização entre amigo e inimigo, ela existe
política. Esse debate sempre aconteceu, mas o que a gente tem visto ultimamente é o opositor, ele tem que praticamente ser aniquilado da política. Isso causa um sentimento de espanto nas pessoas, porque antes o voto era apenas um voto obrigatório, que tu tinha que ir à urna, mas hoje é como se tu votasse em B, tu invalidasse A. Então, esse sentimento de revanche, essa violência que é simbólica, ela existiu, a violência física, mas essa violência simbólica, ela inibe as pessoas de se manifestarem, né? Isso tem sido muito forte nessa campanha, porque toda vez que alguém se manifesta, existe uma narrativa contrária a esse voto, que ela é muito forte. Ou você é fascista, ou você apoia corrupto, então as pessoas acabam se inibindo. Eu não acredito que amanhã exista a possibilidade, pelo que as pesquisas têm demonstrado, sempre em cima das pesquisas, pelo que as pesquisas têm demonstrado, eu não acredito que exista a possibilidade de virar o cenário que já está solidificado, mas existe a possibilidade, sim, de ir para um segundo turno e não decidir no primeiro, né? Essa margem de erro, ela está muito pequena. Então, eu reitero o que eu disse, cada voto importa, né? Mas virar, eu não acredito nisso, não. Mas a resposta, se vai para o segundo turno ou não, a gente não tem. E ela é muito tênue, né? Essa linha é muito tênue. E o segundo turno é uma eleição completamente diferente, né? Praticamente uma nova eleição. Só para trazer o número aqui da primeira pergunta que eu fiz para a Deise, em 2018, somando ali brancos, nulos e abstenções, são 42 milhões de pessoas, né? É um número muito, muito, muito grande para as eleições brasileiras e que geralmente é grande mesmo. Deise, a gente falou de um contexto pré-eleição, queria te ouvir um pouquinho sobre um outro domingo que vai ser muito importante, que vai ser o domingo, dia 1º de janeiro de 2023, né? A gente pode ter um ex-presidente eleito, um presidente reeleito, independentemente de quem sentar ali na cadeira, em 3 pilares vai haver um novo panorama, né? A gente tem dados positivos da economia, por exemplo, para o próximo ano, de crescimento do PIB, de inflação. A gente tem uma questão em relação à política mesmo, que a gente vai precisar saber também o resultado das eleições legislativas, mas geralmente o governo costuma ter maioria no Congresso aqui no Brasil, mas há uma questão, um aspecto social também, né? Você falou muito dessa briga e do aumento da animosidade dos últimos 4 anos. Fora a política e a economia, o presidente que for eleito ou reeleito, ele vai ter um trabalho muito, muito delicado também, mais uma vez, em relação a essa questão social, né? Porque a gente tem um país dividido, pelo menos esses são os cenários que as pesquisas nos mostram, né? Então, é um panorama diferente para quem sentar na cadeira lá no Palácio do Planalto a partir do dia 1º de janeiro? Ivan, o Brasil está completamente dividido e as 2 principais campanhas, o que eu tenho visto nesse ano de 2022 é que existe de novo um sentimento de revanche por parte de todas as campanhas. Parece que se tu governa para um, tu não governa para outro. O grande desafio para 2023, além da economia, a gente vai ter uma alta na inflação, vai ter uma taxa de desemprego, isso é inevitável. A PEC Kamikaze, ela vai trazer as consequências a curto prazo já em 2023, mas esse clima de animosidade, ele vai ter que ser resolvido pelo próximo presidente, né? Não é possível o Brasil viver mais 4 anos de instabilidade, uma guerra interna que acaba isolando o país do resto do mundo, né? Então, o grande desafio do próximo presidente vai ser reunificar o país internamente, né? Reunificar o corpo social que está completamente dividido, né? De novo, a gente sempre viu uma polarização entre PT e PSDB, mas a gente nunca viu uma polarização entre os próprios cidadãos, né? Isso vai ter que ser muito bem trabalhado no próximo governo, seja lá quem for que vai assumir.